Gente linda, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais um vídeo para esse canal. E para você que não me conhece, prazer, o meu nome é Ana Carolina, sou mãe da Laura e da Isabela, elas têm 7 anos e hoje eu vim contar meu testemunho de como eu descobri que eu estava grávida de gêmeas. Se você gosta de conteúdo assim, já deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreva no canal para você não perder nada do que vem por aí, tá bom? E vamos para o vídeo! Então, gente, eu vim contar nesse vídeo o meu testemunho, meio que rapidinho para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Pra quem não sabe, eu tive uma gravidez, além da gravidez das meninas, eu tive uma outra gravidez que se chamava anembrionária. Eu vou deixar o nome certinho aqui, não sei se eu me recordo como é que fala realmente, tá? Mas é anembrionária, que quando não gera o bebê, tá? Gera o saco gestacional, mas não tem o embrião ali. Eu tive essa gestação, eu perdi, né? Porque não tinha nenhum bebê ali dentro. Eu fiz uma curetagem na época. Essa curetagem para mim foi bem dolorosa, porque então eu nem sabia nada sobre gravidez, nada sobre feto gemelar, nada sobre esse mundo, né, da maternidade. Então, para mim foi algo bem doloroso. Na época eu fiz no Hospital Santa Cruz e eu lembro que muitas mães estavam parindo os seus filhos e eu ali parindo para não ter, né? Na verdade não tava parindo, né? Na verdade eu tava eles me deixaram acho que umas 5 horas tentando expulsar normalmente com remédios, né? Mas não deu para fazer, né, a expulsão, né, normal. Teve que partir para uma curetagem. A curetagem não doeu nada, porque eu tomei a geral, né? Sedação geral. Então eu não senti nada. Foi uma experiência, assim, traumatizante. Chorei bastante. Fiquei assim, nossa, Deus, por quê, né? Primeira vez que eu engravido e acontece isso. Então eu falei, Deus, por quê? Na época eu questionei bastante a Deus e tal. Mas, vida que segue. Passou um tempo, eu conheci o meu esposo, né, que na época não era meu esposo, na eleição. A gente trabalhou junto numa campanha política e ali a gente foi se conhecendo, se envolvendo e acabamos caindo, né, literalmente caindo, como usa a palavra na igreja, né, a gente caiu em tentação, tivemos a relação sexual antes do casamento, né, e acabou no que vocês já sabem, mas eu vou contar pra vocês como eu descobri, tá? Então, tomei a pílula do dia seguinte e achei que tava protegida tudo certinho. Continuei esperando a menstruação normalmente, né? E acabou que na metade do mês, eu não tinha me ligado que eu não tinha menstruado ainda. Eu achei que era por conta da pílula, porque ela desregula, né, totalmente a menstruação e tal, ela tem uma ação no organismo, né, não sei dizer muito bem o que é, porque eu não me aprofundei muito sobre isso, mas ela tem uma ação no corpo que faz sim a menstruação desregular. Passou um tempo, eu comecei a sentir desejos, meninas, assim. O primeiro desejo que eu tive foi uma sopa de ervilha com bacon, que eu queria uma sopa verde. Queria uma sopa verde, porque eu queria uma sopa verde. E eu falei que acabei contando tudo pra minha mãe o que tinha acontecido. E ela fez a sopa e falou assim, olha, eu acho que você tá grávida, a gente precisa fazer esse exame, né? Porque minha mãe é super compreensiva, assim, ela dá umas broncas, claro, né? Como toda mãe na época, né? Eu tinha 22 anos na época, quando eu engravidei das meninas, né? Então, realmente eu era nova ainda. Na época, né, daí eu fiz o exame de sangue e fiz o de farmácia. Eu lembro que da farmácia, na época eu estudava à noite e o meu esposo me levou com a minha sogra, né, pra escola. E eu acabei fazendo o exame na escola. E eu fiquei em choque, eu não consegui estudar mais. Eu fiquei assim, meu Deus, como é que pode? Eu tomei a pílula do dia seguinte, como é que tá esse teste positivo, né? E o meu esposo veio me buscar, né, com a minha sogra novamente, né? E eu não tive reação. E ele perguntou, e aí? Assim, meio olhando pra mim. Eu sentada na frente, minha sogra sentada atrás, e aquele climão, né? Ela sem entender nada. E eu falei assim, eu peguei,
joguei assim o teste assim no colo dele, assim, sem que ela percebesse, com o positivo. Ele fez assim. Eu falei, deu positivo. Na hora esse menino ficou branco. Eu não sei como é que ele não perdeu o controle do carro, porque foi, olha, foi eu me trebelicando e eles trebelicando junto, né? Mas daí a gente teve que contar, né, pra minha sogra, pra todo mundo. A gente fez uma reunião em família, né? Contamos pra todo mundo o que tinha acontecido e o que a gente ia fazer, se a gente ia morar junto, se a gente ia casar, o que ia acontecer. Comecei o pré-natal. Comecei a tomar meus remédios, que a médica me receitou, né? Eu fiz o tratamento no postinho de saúde onde minha mãe trabalha, né? Todo o meu pré-natal foi lá no postinho de saúde, até que eu descobri que eram gêmeas. Sim, porque com uma barriga de 1 mês, gente, parecia que eu tava grávida de 3. A barriga tava muito grande. Minha mãe falava, nossa, mas que barrigão. Eu com aquela barriga e passando mal, eu tinha muito enjoo, tudo que eu colocava eu vomitava. Eu me sentia muito mal, muita tontura. Eu me senti muito mal. Até que a gente foi fazer uma ultrassonografia, né? Pra saber se estava tudo certo com o bebê. E eu fui com a minha mãe fazer essa ecografia. E daí que eu daria notícia pro meu esposo, que na época o meu esposo estava trabalhando, né? Eu cheguei lá nessa clínica e a doutora me chamou, eu deitei, minha mãe entrou, né? E ela começou a passar lá um negocinho pra ver lá o bebê. Até que ela passou e ficou quieta, olhou bem assim, olhar. Aí tinha uma televisão bem grande na frente, né? Aí tinha a doutora, eu e a minha mãe. E a minha mãe ali, e eu, tipo, entendeu? Olhava pra minha mãe e tal, e a doutora não falava nada. Ela falou assim, olha mãe, tem mais um batimento cardíaco. Eu, não tem não. Não tem nenhum batimento cardíaco, só tem do bebê, mais um. E o meu? Ela, não, são 2 bebês. Eu falei, meu Deus. Aí ela saiu da sala e foi chamar outro médico. E daí esse outro médico veio, fez o exame e constatou que era 2 batimentos cardíacos sim, que eram 2 bebês. E na época assim eu fiquei em choque, porque até então eu não sabia do mundo da maternidade de quem dirá de 2, né? Então eu saí assim, meio que querendo chorar, meio desesperada. Minha mãe saiu toda alegre, pulando. Aí eu cheguei, tive que dar a notícia por telefone pro meu esposo. Meu esposo, ó, quase desmaiou por telefone. Foi assim, uma coisa assim surreal. Porque eu lembro que antes de eu descobrir que eram 2, a minha cunhada ficava falando, são 2 bebês, são 2 bebês. Eu acho que é 2 bebês, olha o tamanho dessa barriga, eu tenho certeza. Daí eu falei assim, eu tenho certeza que Deus ouviu a oração dela. Assim, vai ser 2 bebês. Mas assim, ela desde o início, ela bateu o pé que eram 2 bebês. Meu Deus, na minha barriga, dito e feito, eram 2 bebês, porque minha barriga era muito grande. Na família do meu esposo, tem gemelar menina, e na minha família tem gemelar menina também. Então, nas 2 famílias tem gestações gemelares de meninas. E até então a gente pensou, bom, são 2 bebês, provavelmente seja um menino e uma menina, né? E a gente ficou assim, foi levando assim. Eu comecei no primeiro mês a passar muito mal. Eu confesso pra vocês que foi uma gestação assim muito dolorida, uma gestação assim que foi traumatizante pra mim, porque foi os primeiros 4 meses, meninas, eu fiquei deitada numa cama. Tudo que era pra me dar, me deu. Me deu sinusite, bronquite, me deu alergia, me tacou tudo. Gripe. Meninas, eu fiquei de cama 4 meses, que minha mãe pensou que eu ia morrer. Eu fiquei puro osso. Eu só tinha barriga, não tinha engordado nada. Então foi os 4 meses que eu fiquei na cama, em resguardo, eu só ia para as consultas. Aí eu comecei a fazer as consultas lá no Hospital de Clínicas, né, no HC, aqui de Curitiba, porque como era uma gestação de risco e eu já não estava passando bem, e comecei com o início de pressão alta. Tá? Minha pressão ia lá em cima quando eu sentia dores, então minha pressão começou a ficar muito alta, falavam que os bebês eram bem grandes. E ali a minha sogra sobe e desce monte,
fala com irmãs e a gente ora e pede para que Deus, né, tenha misericórdia das meninas, tá ali em oração, pedindo pelos bebês que viessem com saúde, porque eu passava muito mal, eu vomitava, não me alimentava direito, passava muito, muito mal, meninas. Foi os 4 meses assim que todo mundo pensou que eu ia bater as botas, porque realmente foi uma gestação bem difícil. Tomei muita dipirona na minha gestação, porque eu não suportava as dores, doía as costas, eu tinha muita dor de cabeça, uma dor na nuca por conta da pressão alta. Aí, durante esses 4 meses, eu fui fazendo a ecografia, tá? Eu fiz algumas particulares, algumas pelo SUS. Porque como todos sabem, o SUS é cada um mês, se eu não me engano, você faz uma ecografia, né? Eu queria saber se as meninas, na verdade, queria saber se os bebês estavam bem, né? Então, daí eu fui fazendo as ecografias, tá? Constatando assim, na ecografia dizia assim, feto 1, feto A, né, que eles falam, feto A, com proporção tal e tal, tal, de tantos dias. Feto B com diferença de um dia e desenvolvido e papapá. Eu falei, nossa, mas diferença de um dia? Eu não entendi. Aí na outra ecografia, feto A com tal, tal, de tal dia. Aí feto B com diferença de 2 dias. Eu falei, opa, diferença de 2 dias? Eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Até que quando eu cheguei com os 4 meses que eu fui fazer aquela morfológica, apareceu lá, feto A, tal, bem desenvolvido e tal, tal, placenta. E daí feto B, com 5 dias de diferença. Falei, 5 dias de diferença? Falei, poxa, mas era 1, era 2, era 3, daí foi para 5 dias de diferença, até que o médico lá, que é especialista, ele falou que os fetos podem ter até 15 dias de diferença um do outro. Sim, que pode ser uma gestação, né, que eles falam, eu vou deixar o nome aqui do nome da gestação, que eles falam que pode sim haver um bebê, 2, 3 bebês e diferença de até 15 dias um do outro. Então as meninas elas têm 5 dias de diferença uma da outra, tá? Por isso que ela tem uma leve diferença, assim, dá pra você notar a diferença delas. A princípio, a gente não sabia se elas eram da mesma placenta, se elas não eram da mesma placenta, e uns diziam que era, outros diziam que não era, até que o do HC, né, que ele é o diretor lá do Hospital HC, falou que elas poderiam ser muito idênticas, sim, não tanto, ou poderiam ser. Ele não me deu certeza se elas poderiam ser idênticas ou não, por conta desses 5 dias de diferença, né? Então ele falou que poderia ser que sempre elas tivessem essa pequena diferença por causa desses 5 dias. Então elas podem ser gêmeas idênticas ou não podem ser gêmeas idênticas. Foi isso que ele me falou. Então até hoje a gente não sabe se elas são da mesma placenta, se elas são idênticas ou não são idênticas por causa dos 5 dias de diferença que elas têm, tá? Queria deixar bem frisado para vocês. Então vocês que forem mamães de gêmeas, né, estão já gerando os bebezinhos, se atentem, gravem e marquem tudo certinho para não ficar aquela enrolação. Um joga dizendo que são idênticas, outros dizem que não, outros dizem que são 2 placentas, outros dizem que não, sabe? Então, como eu não sabia de nada, não anotei nada, deixei assim, rolar do jeito que rolou. Então, assim que a gente descobriu que eram meninas, tá? Meu marido ficou super nervoso na época, queria que fosse pelo menos um menino, né? Mas Deus quis que fosse 2 menininhas. E a gente tem que agradecer muito pela vida dessas 2 pequenas. Foi assim que eu descobri que eram gêmeas, através da morfológica do primeiro mês lá, que foi um susto. E depois descobrindo que eram 2 meninas na morfológica dos 4 meses, que eu descobri com 4 meses que eu tava grávida de gêmeas, tá? E assim eu fui seguindo até minhas 38 semanas, meninas. Sim, eu cheguei a 38 semanas, engordei 22 quilos das 2, tá? De líquido mais as crianças. Eu lembro que eu comecei a sentir as dores do parto num domingo de manhã. Eu comecei a sentir muita dor,
lá na pelvis e uma dor chatinha, dor nas costas. Eu fui descer a escada de manhã para tomar café e sem querer o chinelo de pano que eu tinha, ele deslizou pelo carpê que tinha na casa, né, na escada, e eu caí de costas, assim, bati minhas costas e tal. E a mãe falou assim, aí eu continuei sentindo as dores e tal, e até que minha mãe ligou pro meu padrasto na época, meu padrasto veio, já era meio-dia, ele veio, me levou lá pro HC e lá eu fiquei. Com dor e dor e dor, e dali de pirona na veia, e dali remédio, espere e tal, até que chegou, se eu não me engano, era 5 horas da tarde, eu com aquela dor, e a doutora, e a enfermeira vinha e media, tá com um de dilatação, tá com um de dilatação, e eu falei, meu Deus, que se um de dilatação, se tá um de dilatação 5 horas, 5 horas já em trabalho de parto, se for para trabalho de parto, imagine para chegar nos 10. Então, assim, o doutor, pela honra e glória do Senhor, o doutor que me atendeu foi o doutor que me atendeu o pré-natal inteiro. Todas as minhas consultas foi o doutor Rafael, lá do HC, tá? Ele é o diretor, ele era na época o diretor-chefe, né, lá do Hospital HC. Então eu tive todas as consultas com ele. E ele foi super atencioso. A mãe tá sofrendo muito lá embaixo. Eu vou ver o que tá acontecendo. Essa menina tá desde o meio-dia com dor. Aí ele foi lá embaixo. Quando ele foi fazer o toque, meninas, eu estava com 5 de dilatação para 6. Sim, meninas, eu estava quase tendo parto normal. Eu estava já, e estava tranquila, assim, não estava aquela dor, aquela coisa de gritaria e tal. Aquela cólica, assim, incomodava, né? Porque era uma cólica constante. Então ele falou assim, olha mãe, você vai ter as meninas hoje. Você quer ter parto normal ou você quer ter cesárea? Eu falei, doutor, não preciso escolher. O senhor escolhe, o senhor veja o que é melhor para as minhas filhas, tá? Aí eu subi o centro cirúrgico, já chorando, todo mundo chorando. Eu cheguei a sair chorando, né? Do centro cirúrgico. Lá minha mãe já avisou pro meu marido que eu ia pro centro cirúrgico. Meu marido trabalhava na época lá em Santa Felicidade. Ele tava com a moto, ele veio voando de moto pro hospital. E toda a família, né, se reuniu lá no hospital, esperando as meninas que iam nascer, e eu nervosa lá na mesa de cirurgia. Gente, vocês me perguntarem se eu sentia hack, meninas, eu não sentia hack. Porque eu fui pra cesariana, né, fui fazer uma cesariana, não sentia hack, não senti nada, porque eu estava com 5 de dilatação para 6. Já não sentia mais nada, eles me aplicaram lá, eu deitei, não senti mais minhas pernas. Eu só estava preocupada que meu esposo chegasse para ver o nascimento das meninas. Até então minha mãe estava lá esperando ele. Foi assim, quando eu deitei, o doutor começou a abrir, meu marido abriu a porta e já ficou segurando a minha mão. Ali foi o momento assim mais incrível da minha vida. Assim, foi um momento assim que, meu Deus, eu só tenho que agradecer a Deus que elas vê aquele rostinho angelical, assim, aquela coisinha pequenininha, assim, foi incrível, incrível, assim. A Laurinha nasceu, né, às 5h30 da tarde, tá, de domingo, do dia 30 de 2000 no dia 30 de 6 de 2013. Laurinha nasceu às 5h30. Ela já veio, já deu aquele chego em mim, eu beijei, abracei, fiquei um tempinho com ela. E logo eles levaram, né, para fazer os exames. Aí, às 5h32, nasceu a Isabela, tá? A Isabela nasceu mais gordinha, eu abracei, beijei. Foi, assim, algo incrível. Meu esposo já foi lá na sala, filmou elas, eles medindo, eles fazendo todo o procedimento lá que eles fazem, né? Enquanto isso eu fiquei sendo costurada ali, o doutor sempre atencioso, sempre falando comigo ali, tentando me deixar o mais confortável possível. E ali a Isabela nasceu com 2,305 kg e a Laura nasceu com 1,905 kg. A Laurinha teve que ficar 3 dias na UTI por conta do peso, mas o apigar delas foram ótimos, o apigar delas foram 9, o apigar muito bom para gestação gemilar, porque eu cheguei às 38 semanas, tá? Elas não tiveram o peso
ideal, assim, que é 3 quilos e pouco, mas foi um peso ótimo, foi um apigar ótimo também. Então eu fiquei no total 7 dias na maternidade, meninas, e ali começou a minha luta para amamentar. Tentei amamentar, comprei bico de silicone, meninas, foi uma correria. Eu fiquei 7 dias no hospital tentando amamentá-las, mas eu não consegui porque elas não tinham pega. Foi fono, fizeram tudo que é tipo de exame e elas não pegaram o peito. Então ficamos 7 dias na maternidade tentando, né, descobrir o que estava acontecendo, mas elas não tiveram uma pega mesmo. Então eu tirava do meu seio o leite e colocava na chuquinha. Eu fiquei durante uma semana fazendo isso, até que meu peito esgotou. Eu não tive mais leite, ele secou, né? Então a gente teve que passar pro NAN. E lá, aí esse é para um outro vídeo que eu quero contar para vocês como é que foi a adaptação em casa, como é que foi os cuidados. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, tá? Vocês já comentem aqui pra mim o que vocês querem saber sobre a maternidade gemelar, que foi uma experiência assim, mãe de primeira viagem, ainda por cima de gêmeas. E então foi isso. Foi assim, Deus é maravilhoso. Eu queria ter um parto normal, mas eu não consegui ter esse parto normal por conta de ser gemelar, né? O médico falou, olha, dá pra gente fazer dá para fazer um parto normal, porém sua pressão tá alta, pode ser que ela aumente, a gente tenha que parar. E pode ser que um bebê vire e você tem que fazer um normal e uma cesárea. Então ele optou por fazer a cesariana das duas, né? Que eu sofreria menos e as meninas também. Então, assim, Deus é maravilhoso que eu fiquei até os 5 de dilatação, né? 5 para 6 de dilatação, eu senti as dores do parto, eu cheguei às 38 semanas, eu não engordei tanto assim, eu engordei 22 quilos, então assim, foi uma gestação complicada, mas Deus permitiu, foi para a honra e glória deles, esse testemunho, assim, eu conto para todo mundo, claro que esse testemunho é muito maior, eu tenho muito mais detalhes, essas meninas, elas são frutos de oração da minha sogra, da minha mãe, assim, nossa, a gente orou muito pelas vidas delas, elas têm um chamado muito grande na vida delas, assim, a gente tem todo o cuidado com essas meninas, elas são assim abençoadas e eu me lembro até hoje na gestação delas, no começo, uma profeta veio e falou assim, olha, não fique assustada, porque na época eu estava muito assustada, ela falou assim, não se assuste, não tenha medo, Deus vai suprir tudo para elas, vai dar tudo para elas, elas vão ter do bom e do melhor, e até hoje não falta nada, elas têm até além do que eu já tive quando eu era menor, porque eu era só eu, então minha mãe me dava de tudo. Então elas têm muito mais do que eu já tive. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado, Ele tem suprido, Ele tem dado além do que a gente espera. Então você, mamãe, que está esperando um bebê, 2 bebês, 3 bebês, tenha fé em Deus, que Deus, ele dá pra gente o que a gente possa carregar, Ele não dá o que a gente não possa carregar. Deus é maravilhoso, Ele cuida, a hora e conversa com Deus, que às vezes a gente pensa assim, Deus, por que essa perda? Deus, por que aconteceu isso comigo? Por quê? Por quê? Por quê? E não é isso, a gente tem que agradecer e confiar nele, porque Ele não faz nada que não for da vontade dEle, que não seja pro nosso bem. Ele é o nosso Pai, então Ele não quer um mal para o filho, né? Então eu só tenho que agradecer a dele, eu tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele me proporcionou, pela família que eu tenho. Tá bom, meninas? Então, assim, se vocês querem algum outro tipo de vídeo relacionado às meninas, à gestação, se não ficou tão completo como vocês imaginavam ou queriam, comenta ali, deixa no comentário pra mim colocar aqui um vídeo de perguntinhas e respostas, tá? Porque é muita informação, é muita coisa, porque foram 8 meses, né, praticamente quase 9, 8 meses gerando, já fazem 8 anos já que eu tive as meninas, então são às vezes detalhes que passam despercebidos, tá? Então é esse o vídeo, muito obrigada pela oportunidade de tá passando esse testemunho para vocês, tá? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tá? E beijos e tchau, tchau!